Olá, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de número 2 do estudo de O Livro dos Espíritos do dia 19 de agosto de 2021, quinta-feira. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras a partir das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, e nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo e devido ao distanciamento social, nós estamos gravando as aulas e elas estão sendo disponibilizadas no YouTube, nos grupos de WhatsApp da casa. E hoje nós estamos no finalzinho do capítulo 7 do livro 2º de O Livro dos Espíritos. No primeiro vídeo nós fizemos as questões de 386 até 390. Nós estamos falando de simpatias e antipatias terrenas, que é algo que acontece em nossa vida, né? Nós somos simpáticos ou antipáticos às pessoas. A questão número 391, nessa questão, Kardec pergunta: a antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquela cujo espírito é pior ou é melhor? E Kardec e o Espírito de Verdade responde: em uma e em outra, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela pode desaprová-lo. Seu afastamento se torna então em ódio, inveja e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O espírito bom sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam, não compartilham dos mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio nem inveja. Veja bem, o ódio, a inveja, a vontade de prejudicar são características de espíritos imperfeitos, de espíritos voltados e com sentimentos que não são bons sentimentos. E nós, espíritos encarnados, e quando estamos desencarnados, nós nos vemos atraídos por aqueles que pensam como a gente, o que é muito fácil da gente entender. Então, se nós gostamos de futebol, nós temos afinidade com pessoas que gostam de futebol. Então, fala-se de futebol, das regras, se foi pênalti, se não foi pênalti, se o jogador jogou bem, se não jogou, se o time tal, se o técnico tal. Se nós gostamos de leitura, nós vamos conversar muito sobre livro, o que você está lendo, isso, aquilo, aquele outro. Se nós gostamos de qualquer assunto que seja, nós teremos afinidade com aquelas pessoas que pensam da mesma maneira. Se nós, no dia a dia, pensamos sempre em fazer o bem, sempre em nos dedicarmos a causas que são para o bem comum, nós não teremos afinidade com aquelas outras pessoas que pensam o oposto, que pensam só maneira de prejudicar, de aproveitar dos outros. Então é uma questão de afinidade. E se nós já adquirimos bons sentimentos, se nós somos bons, se nós somos bons, nós não sentiremos, não ficaremos contentes que o outro não esteja bem e nem sentiremos ódio, porque é incompatível. Se eu sinto ódio, é porque eu não sou bom ainda, não é verdade? Agora nós vamos passar para o item esquecimento do passado. Na questão número 392, o Kardec pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E essa é uma questão que a gente se faz muito. Muitos de nós encarnados, nós temos aquela curiosidade de saber o que aconteceu, o que eu fui, por que eu estou passando por isso, o que me levou a ter hoje a vida que eu tenho, não é? Por que isso acontece e tudo mais. E aí a gente quer lembrar do passado. E o Espírito de Verdade responde: o homem não pode e nem deve saber de tudo.
Deus, na sua sabedoria, assim o quer. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então vejamos o seguinte, nós temos a orientação através do Livro dos Espíritos, né? Através das obras da codificação, de que nós encarnamos em um núcleo familiar ou rodeado por aquelas pessoas, por aqueles espíritos com os quais nós temos compromisso. Estamos no mundo de expiação e provas, não somos espíritos altamente adiantados moralmente, intelectualmente. A grande maioria dos encarnados nesse momento não são missionários, então nós temos compromissos. Nós temos que reparar, nós temos que refazer o caminho, que aparar as arestas. Nós temos que nos acertar com a contabilidade divina, não é? E aí, quando nós encarnamos naquele grupo, né, ou quando nós nos ligamos às pessoas que farão parte da nossa vida, com as quais nós conviveremos, vão aparecer os nossos defeitos, os defeitos dos outros, e se nós nos lembrássemos dos nossos compromissos, isso poderia nos atrapalhar muito. Imaginemos uma coisa muito grave, como, por exemplo, nós termos cometido um crime bárbaro contra uma determinada pessoa. Na encarnação seguinte, essa pessoa é meu pai, esse espírito pode ser o meu filho, pode ser o meu marido, a minha esposa. Se nós lembrássemos, como é que ia ser? Então, por isso ele diz, pelo esquecimento do passado, o espírito é mais ele mesmo, porque aí ele deixa florescer com naturalidade o sentimento, que pode ser de antipatia, que pode ser de dificuldade de relacionamento, que pode ser de aversão ou que pode ser de grande amor. Mas ele não vai ter aquele motivo, ele não vai lembrar daquilo, porque toda vez que a gente lembra de algo que nos machucou muito, nós temos dificuldade, a gente fica meio emperrado. Ou toda vez que a gente lembra de algo que a gente fez de muito bom, pela nossa inferioridade, a gente fica, nossa, muito orgulhoso, muito querendo ser reconhecido, e isso acaba atrapalhando o decorrer do caminho. Então, o esquecimento do passado, na verdade, é uma grande bênção. E a gente não consegue entender, né? Em determinadas circunstâncias da vida, a gente não consegue entender, mas sim, é uma grande bênção. Não foi uma cochilada de Deus o esquecimento do passado, não. Podemos ter algumas revelações sobre as existências anteriores? E o Espírito de Verdade responde, olha, nem sempre. Nem sempre. Isso quer dizer que sim, é possível. Mas não existe algo que seja absoluto. Todos vão conhecer, ninguém vai conhecer, porque tudo depende, tudo é relativo à condição do espírito, tudo é relativo à necessidade e à validade que aquilo vai ter, não é? As nossas encarnações, elas são programadas. Se temos condições, nós ajudamos na programação dessa encarnação. E lembrar de determinados fatos absolutamente não vai ajudar. Então, por isso, fica mais ou menos certo que nós não lembraremos. Algumas coisas talvez sejam possíveis de serem lembradas de acordo com a condição do espírito, de acordo com o amadurecimento, de acordo com a aquisição que foi feita de valores morais, de valores intelectuais. E aí, aquela, vamos dizer, revelação, vamos usar essa palavra, aquela lembrança do passado, ela não vai atrapalhar, porque ela pode nos atrapalhar exatamente por causa da nossa dificuldade. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como a imagem fugidia de um sonho, que em vão se procura reter. Essa ideia não seria uma ilusão?
E mais uma vez ele responde: pode ser uma ilusão, pode ser real. Quase sempre é uma ilusão, contra a qual se deve precaver. Mas quando nós temos lembranças, nós temos experiência durante o sono, por exemplo, e nos encontramos com espíritos amigos ou não amigos, que nos reportam ao passado, o que ocorre? Quem participa não é o corpo físico, então aquelas lembranças elas não são retidas pelo corpo físico, porque não foi o corpo físico quem participou, foi o corpo espiritual. Então a memória, ela não é uma memória do corpo físico, é uma memória do corpo espiritual. E como nós estamos encarnados e o esquecimento nos foi determinado, porque naquele momento aquilo é melhor para nós, nós nos lembraremos. Mas sim, também é possível que haja lembrança. Daqui a pouquinho a gente volta com o vídeo número 3, tá bom?